Saúde a você nesta quarta-feira, com a paz de Cristo. Muito bom dia, desejo que esse vídeo encontre você na paz, na alegria que somente Deus pode dar. Mais uma vez eu chego diante de você e já te convido a fazer a inscrição no nosso canal, o canal da Igreja de Cristo dos Pimentas, a dar o seu like, a deixar o seu comentário. Quero agradecer, a semana passada eu tinha falado que nós estávamos chegando a quase 200 inscritos. Pois é, agora nós estamos com 201 inscritos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão inscritos no canal e quero incentivá-los a assistir os vídeos. Temos também os cultos da Igreja dos Pimentas, compartilhar, comentar. Nosso desejo tem apenas um, é semear a boa semente das Escrituras Sagradas. Hoje o nosso texto, hoje é um tema, eu vou pedir a você que abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. É um texto bem conhecido, mas que com certeza vai nos trazer muitos ensinamentos. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O tema de hoje, toda, bem destacado, toda, em letras garrafais, toda a Escritura é inspirada por Deus. E você deve estar me perguntando, por que falar algo que é tão óbvio? Que toda a Escritura, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, composta por seus 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, por que tem que destacar que toda ela é inspirada por Deus? Pois é, deveria ser algo óbvio. Mas eu lamento dizer que no meio da cristandade, no meio daqueles que dizem ser seguidores de Jesus, existem algumas frentes que têm combatido essa totalidade da inspiração das Escrituras Sagradas. Eu quero hoje destacar seis frentes, né? 5 frentes que têm, às vezes de maneira bem consciente, às vezes não, que têm atacado essa ideia da igreja, da Escritura inteira ser inspirada por Deus. E quero uma sexta, na verdade, os grupos que defendem algo mais do que as Escrituras. Primeira frente que tem atacado a inspiração das Escrituras Sagradas são as escolhas pessoais. Você sabe que no mundo religioso e também entre os pagãos, entre aqueles que não são cristãos, mas que têm um interesse pelas Escrituras, pela Bíblia, as pessoas vão acreditar. Elas decidem acreditar no que vão acreditar a partir das suas escolhas, experiências pessoais. Aquilo que eu concordo, aquilo que o meu coração aceita, aquilo que as minhas experiências aceitam, eu aceito. Aí por isso que são pessoas que destacam muito o amor de Deus, o perdão de Deus, a salvação. Então são assuntos que são aceitáveis. Mas não vamos falar de pecado, não vamos falar de juízo final, porque esses assuntos incomodam. E por isso devemos evitar falar sobre esses assuntos. Então, é um problema. Porque se nós defendemos toda a Escritura Sagrada, toda a palavra de Deus, nós vamos sim falar do amor, do perdão, da misericórdia, da compaixão que Deus tem para com toda a sua criatura, mas vamos falar também de assuntos que incomodam, por exemplo, falar de inferno como destino final para os rebeldes. Então, algumas pessoas, esses dias eu assisti na verdade um vídeo de um certo pastor evangélico que ele dizia que até acreditava no inferno, mas não o inferno como é compreendido, como aquela situação em que os rebeldes ficarão por toda a eternidade. Ele disse: eu não acredito em um Deus de amor que faça isso. Pois é, mas é isso que a Bíblia está ensinando, que Deus nos ama. Sim, enviou Jesus para morrer por nós. Mas, a partir da morte de Jesus e do estabelecimento da igreja, as portas do céu estão abertas, mas aqueles que não entrarem, a partir da obediência ao Evangelho, a Bíblia deixa bem claro que existe um lugar terrível para os rebeldes. Pois é, escolha pessoal. Não são as Escrituras que ditam a sua fé, são seus pensamentos, são suas experiências que ditam aquilo que é aceitável ou não na Bíblia.
Segunda frente, contrária à totalidade da inspiração divina, é parecida com a primeira, são aqueles que destacam somente as promessas de Deus e esquecem que muitas das suas promessas são, se não muitas, na verdade quase todas, são condicionadas à obediência. Por exemplo, Mateus 6,33, algumas pessoas gostam de dizer: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Está vendo? As outras coisas serão acrescentadas, mas esquecem que essa promessa é condicionada ao quê? A busca do reino de Deus, do governo de Deus sobre as nossas vidas. Então, as pessoas gostam de falar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,28. Tá vendo? Todas as coisas cooperam. Mas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Percebe? Então, tem pessoas que gostam de citar muitas as promessas de Deus. E nada contra isso. Mas fazem questão, às vezes consciente, às vezes inconsciente, mas muitas vezes, a maioria das vezes conscientemente, de deixar para lá as condições que Deus dá. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. É o que diz Jesus lá no livro de Marcos, capítulo 16, 15 e 16. Então, existem sim promessas na palavra de Deus. Romanos 15,4 diz que tudo foi escrito para assim a gente ser abençoado, inclusive como promessas de Deus para nos consolar, para nos confortar. Mas como acabamos de ler em 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus, ela corrige, ela repreende, ela ensina. E por isso nós não podemos assim agir como alguns pregadores que mais parecem psicólogos, que ficam assim massageando o ego dos seus ouvintes, que não ousam, muitas vezes, além de dizer das promessas de Deus, não ousam assim pregar e dizer que Deus, ele tem as suas promessas, mas ele tem também as suas condições. E inclusive para os rebeldes é ficar afastado de Deus por toda a eternidade. Terceira frente contra a inspiração de toda a Escritura Sagrada é a gente racionalizar e aceitar somente aquilo que cabe na minha mente. Por exemplo, tem pessoas que creem em parte das Escrituras, mas não creem nas, entre aspas, lendas de Adão e Eva, do dilúvio, do nascimento virginal de Jesus, da existência do inferno. Percebeu? Eles aceitam somente aquilo que cabe na mente humana. Para essas pessoas vale aquela reprimenda de Jesus lá em Marcos 12:24, quando os saduceus não acreditavam na ressurreição, e Jesus diz: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Tem gente que até acredita nas Escrituras, mas nivela a sua mente humana, porque não acredita no Deus dos impossíveis, no Deus do sobrenatural, que é o autor das Escrituras. Tem gente que acredita em Deus, mas não quer saber das Escrituras. Então as duas vertentes estão erradas, as duas classes estão erradas. Então, uma terceira possibilidade, uma terceira frente contra a inspiração de toda a Escritura é que muitas vezes as pessoas querem apenas assim subordinar a verdade de Deus àquilo que cabe na sua mente. Especialmente as pessoas com muito estudo começam a racionalizar demais as Escrituras Sagradas, e aquilo que não é uma coisa que a mente aceita, ela não aceita como inspirada por Deus. Quarta frente contra a inspiração de toda a Escritura, apenas parte dele. Há aqueles que elegem o Velho ou o Novo Testamento como as Escrituras Sagradas. Isso é puro engano. Toda a Escritura é inspirada por Deus, de Gênesis até Apocalipse. Claro que tem que ser entendido, tem que ser bem estudada, interpretada. Um irmão nosso uma vez disse: ler um livro inteiro para a igreja é ensinar toda a verdade que Deus quer que a igreja conheça. Já há alguns anos eu estou lendo tanto o Velho como o Novo Testamento, inclusive estou no livro de Provérbios atualmente, mas isso não me tira de continuar na minha leitura no Novo Testamento. Claro que na nova aliança, na igreja, o Novo Testamento é a lei da igreja. Sim, por isso nós não assim utilizamos práticas do Velho Testamento.
Mas isso não deve fazer com que a gente ignore o Velho Testamento. Há pregadores que, infelizmente, deixam a igreja onde eles pregam, praticamente desconhecem o Velho Testamento, porque frisam demais assim o Novo Testamento em detrimento do Velho. Há alguns que frisam muito o Velho e esquecem que o Novo Testamento é a nova aliança dada por Jesus e que a nova aliança é a lei da igreja. Porém, toda a Escritura, quando o apóstolo Paulo lá em Romanos 15,4 diz que tudo o que foi escrito para o nosso consolo, ele não estava nem falando do Novo Testamento, que ainda estava sendo escrito. Ele estava falando do Velho Testamento. Então, toda a Escritura, lá em 2 Pedro 3,16, o apóstolo Pedro diz que algumas pessoas estão assim deturpando as palavras de Paulo, como deturpam as demais escrituras. Percebe? O Pedro já entendia que aquilo que Paulo escrevia era inspirado por Deus e fazia parte das escrituras sagradas, como todo o demais. Há ainda uma quinta frente. Existem pessoas que valorizam demais as palavras de Jesus. Tem até Bíblias em que as palavras de Jesus ficam em vermelho, nada contra isso. Então, mas muitas vezes há pessoas que falam, não, vamos pregar as palavras de Jesus. E deixa para lá Atos, deixa para lá as cartas de Paulo, ou minimizam demais. É claro que, da mesma maneira do que o Velho Testamento tinha como base o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Novo Testamento tem como base, claro, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, alguns livros do Novo Testamento foram escritos até mesmo antes dos evangelhos. Então, esquecem que Jesus disse lá em João 16,12, que ele tinha ainda muitos ensinos a dar aos apóstolos, mas que eles não tinham condições de ouvirem aquilo. Como, por exemplo, a inclusão dos não-judeus na igreja. Então, no Novo Testamento, a nova aliança, são os 27 livros do Novo Testamento. Algumas pessoas falam assim, não, o Novo Testamento foi antes da igreja, então não vale, é velha aliança. Não é. Isso de novo é uma falta de estudo. Porque os evangelhos foram escritos bem depois do estabelecimento da igreja. Claro que nós temos que saber estudar bem e entender que algumas coisas escritas nos evangelhos, de fato, referem-se assim, a velha aliança, né? Mas a nova aliança, ela é todos os 27 livros do Novo Testamento. As palavras de Jesus não são mais inspiradas do que as palavras de Paulo, Pedro, João e Moisés, Isaías e tantos outros. Porque, como diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, homens santos escreveram movidos pelo Espírito Santo toda a Escritura, toda, desde Gênesis com Moisés até Apocalipse com o apóstolo João. Como eu disse, até porque as palavras do mestre não foram escritas por ele, inclusive Jesus nunca escreveu livro nenhum. O que Jesus falou para nós foi repetido por Mateus, Marcos, Lucas, João e até mesmo o apóstolo Paulo. Então, por esse motivo, é um engano às vezes, vamos pregar só o que Jesus falou e não vamos valorizar aquilo que Paulo falou. Eu lembro de um pastor, que uma vez conversando com ele sobre alguns assuntos, e ele disse, mas quem foi que escreveu isso? Eu falei, bom, isso está no livro de Hebreus. Ele disse, mas quem escreveu Hebreus? Nem sabemos. Ok, nem sabemos de fato. Mas o livro de Hebreus está nas Escrituras, porque o dono da Bíblia, o Senhor, aquele que coordenou o que seria canônico ou não, colocou o livro de Hebreus. Portanto, o livro de Hebreus é tão inspirado por Deus como o livro de Mateus, de Marcos, Lucas, João ou qualquer outro escrito assim do Novo Testamento ou mesmo do Velho Testamento. Agora, há também uma tendência, existem, como eu falei, são 5 grupos que, infelizmente, consciente ou inconscientemente, acabam indo contra a ideia de que toda a Escritura é inspirada. Como eu falei, as escolhas pessoais, aqueles que escolhem somente as promessas de Deus, aqueles que escolhem somente o que cabe na mente humana, aqueles que escolhem uma parte dela somente, assim, e também aqueles que valorizam muito as palavras de Jesus, que devem ser valorizadas, mas desprezam os demais escritos das Escrituras Sagradas. Agora, tem grupos no meio da cristandade, assim,
tem grupos que se declaram cristãos e que aceitam livros além dos 66 livros do Novo Testamento. Por exemplo, nós temos na Bíblia Católica, né, no catolicismo, 7 livros a mais no Velho Testamento, que os próprios católicos não reconhecem como totalmente assim inspirados. São livros de uma inspiração de segunda categoria. Os próprios católicos reconhecem isso. Porém, foram livros que não estavam na Bíblia hebraica. E por esse motivo, assim, o mundo não católico não aceita esses livros como inspirados por Deus. Por exemplo, nós temos o Adventismo, os Adventistas do Sétimo Dia. Eles aceitam o Grande Conflito, um livro escrito pela Ellen White e os demais escritos pela Ellen White. Aliás, para o Adventismo, a Ellen White e Jesus estão ali. Como se ela é uma profetisa para os adventistas. E a palavra dela é lei. Eu já li o Grande Conflito. É um livro até certo ponto bom em termos históricos, mas os ensinamentos ali são ensinamentos que contrariam inclusive preceitos bíblicos e não devem ser aceitos como assim inspirados por Deus. Tem o livro dos Mormons. Livro dos Mormons, que quem faz parte da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, utiliza junto com as Escrituras Sagradas como o livro deles. O próprio catolicismo, né, a autoridade eclesiástica é que dita o que é verdade de Deus ou não. Então a autoridade eclesiástica é quem interpreta a Bíblia. E também a tradição religiosa tem tanta importância quanto os escritos na Bíblia. Então é mais um erro. Um dos erros, por exemplo, no catolicismo é o papel dos santos. Um deles, são vários, mas em um deles, enquanto na Bíblia, santo é todo seguidor de Jesus que creu, arrependeu, confessou, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um santo de Deus. No catolicismo, santo é uma pessoa em que a igreja mesmo escolheu e denominou como santo. Algo totalmente contrário àquilo que as Escrituras Sagradas assim dizem. Portanto, nesta manhã eu quero que eu e você, a grande diferença dos discípulos de Jesus, da igreja de Deus, é que nós defendemos toda a Escritura como inspirada por Deus. Somente as Escrituras são inspiradas por Deus. Nenhum outro escrito pode até ter algum valor histórico. Eu li, por exemplo, o primeiro livro de Macabeus, li o primeiro e o segundo livro de Macabeus algum tempo atrás. Um dos livros que o catolicismo aceita. O primeiro Macabeus, historicamente falando, é um bom livro. Tem muita informação boa de um período em que as nossas Bíblias não mostram, que é o período grego. Mas não é inspirado por Deus, serve apenas como consulta histórica. Jamais deve assim ser para orientar a igreja como fazer. Por outro lado, toda a Escritura é inspirada. Então, nas minhas mensagens, ora eu utilizo o texto do Velho Testamento, ora eu utilizo o texto do Novo Testamento, ora eu utilizo a palavra de Jesus, ora eu utilizo as palavras de Paulo, inspiradas por Deus, de Pedro e de João, porque nós podemos utilizar toda a palavra de Deus. Eu estava lendo o livro de Salmos, e o livro de Salmos eu tirei muitas lições que eu linkava com textos do Novo Testamento. Então, toda a Escritura ela é um tesouro assim, inesgotável. Quanto mais nós lemos as Escrituras Sagradas, mais assim vamos conhecendo. Portanto, para concluir essa mensagem, defendamos apenas como a verdade de Deus os 66 livros do Velho e do Novo Testamento, as Escrituras Sagradas, que são compostos pelas palavras de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, todas as verdades do céu para nos ensinar. E rejeitamos todo escrito, qualquer um, por mais bem intencionado que seja, como verdade de Deus. Fiquemos somente nas Escrituras Sagradas. E finalmente, além de ler as Escrituras, vamos meditar nelas, estudar com seriedade, todos os dias, as Sagradas Letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé que vem em Cristo Jesus. 2 Timóteo assim, 3,14. Se você quer ter essa mensagem por escrito, pode entrar lá, já está. No portal igrejadecristo.net, essa mensagem está prontinha e você pode compartilhar com quem você quiser. Aliás, essa mensagem ela está ampliada, mas o boletim Amo Jesus das Igrejas de Cristo assim, de Guarulhos, essa mensagem também está lá, só que ela está resumida, por causa do espaço menor que lá tem.
Que esta quarta-feira seja uma quarta-feira que vamos viver, temos nossos afazeres, vamos trabalhar, enfim, vamos viver. Mas jamais deixemos de viver, tirar um tempinho para a leitura das Escrituras Sagradas, que são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme Salmo 119, 105. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, nos abençoe nesta quarta-feira.